O vídeo de hoje é sobre um assunto muito interessante dentro da disciplina de Direito e Legislação Ambiental. São os princípios ambientais. Os princípios ambientais podem ser extraídos de algumas normas, mas também podem ser formulados explicitamente. Eles são uma valiosa ferramenta para a criação de práticas que contribuem para a prevenção de danos ambientais e também para a reparação dos danos que já foram executados sobre o meio ambiente. Além de preservar um ambiente ecologicamente equilibrado, que é um fator muito importante para toda a população. Eles têm como principal objetivo ordenar a utilização de todos os recursos naturais, nos dizendo quem pode usar, durante quanto tempo, em qual quantidade e de que maneira, evitando ou solucionando conflitos sobre o uso adequado desses recursos. Mas quais são esses princípios? Vamos explicar alguns deles aqui nesse vídeo para vocês entenderem melhor. O artigo 225 da Constituição Federal garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tal qual de uso comum do povo e essencial para garantir uma qualidade de vida sadia. Assim, se estabelece o princípio do direito ao meio ambiente equilibrado, também chamado de direito da terceira geração. É relativo ao meio ambiente, à biodiversidade e também ao desenvolvimento, no qual é dever do poder público e da população proteger e preservar o meio ambiente para as atuais e futuras gerações. O princípio do direito à sadia qualidade de vida tem sua origem no próprio direito à vida. Visa garantir que essa seja sadia e íntegra. Assim, visa o equilíbrio entre a saúde física e mental de toda a população, em conjunto com um meio ambiente equilibrado, sadio e preservado, de forma que se garante o bem-estar. Princípio do desenvolvimento sustentável. Tem o objetivo de preservar, melhorar ou recuperar a qualidade ambiental propícia à vida, de forma que seja possível garantir o desenvolvimento econômico, preservando o meio ambiente para as futuras gerações. O princípio da reparação diz que quando houver algum dano, é preciso que exista reparo. No caso do desmatamento, pode-se recuperar a vegetação perdida fazendo o reflorestamento nesse local, ou então fazer o plantio em outro local para compensar aquilo que foi perdido. A terceira opção é um pagamento de uma indenização ao local e às pessoas que foram prejudicadas. O princípio do usuário pagador nos diz que todos aqueles que consomem recursos ambientais devem pagar por essa utilização, visando a proteção desses recursos, pois estes são de uso comum de toda a população. O objetivo desse princípio é valorar o recurso economicamente, a fim de promover o seu uso racional e adequado, evitando-se desperdícios por parte dos usuários, além de cobrir os custos da disponibilização desses recursos. O princípio do poluidor pagador força uma iniciativa privada a absorver os custos ambientais gerados pela produção, consumo e degradação dos recursos utilizados. Esses custos podem ser em forma de taxa ou tarifa, tanto como forma repressiva, para punir a empresa, quanto preventiva, para evitar que se haja tanta poluição. Mas vale lembrar que esse princípio não deve ser levado como uma desculpa para se ter o direito para poluir, e muito menos vai desobrigar o poluidor de outras ações, como por exemplo a recuperação do local degradado. Princípio da prevenção. Este aplica-se ao risco conhecido, ou seja, aquele identificado através de pesquisas científicas, dados, ou ainda porque já ocorreu anteriormente, como, por exemplo, a atividade de mineração, em que os efeitos são de conhecimento geral. O direito ambiental não pode ser concebido pela ótica reparadora, pois, afinal, os danos ambientais geralmente são irreversíveis, como se vê no desmatamento de uma floresta ou na extinção de uma espécie da fauna ou da flora, por exemplo. Portanto, sem uma atuação antecipada, não há como evitar a ocorrência de danos ambientais. Com isso, o estudo prévio de impacto ambiental e o licenciamento ambiental são importantes instrumentos de efetivação deste princípio. Princípio da precaução.
No princípio da precaução, o que se configura é a ausência de informações ou pesquisas científicas conclusivas sobre a potencialidade e os efeitos de uma determinada intervenção no meio ambiente. E é justamente o fato de não possuir provas da potencialidade do dano que justifica a aplicação deste princípio, que visa a tomada de ações positivas em favor do meio ambiente mesmo sem evidência de perigo de dano grave e irreversível. A precaução, portanto, é anterior à própria manifestação do perigo, garantindo margem de segurança da linha de risco a favor do meio ambiente. E exemplos da aplicação deste princípio é o plantio de organismos geneticamente modificados e a intensidade do aquecimento global. Mas afinal, qual é a importância desses princípios? São esses princípios que servem de critério básico para a construção das leis, normas e resoluções, que vão compor todo o sistema jurídico ambiental. Portanto, eles são extremamente importantes para a configuração de um sistema bem elaborado, além de que esse conjunto de normas tem como finalidade proteger e resguardar todo o meio ambiente. Portanto, saber interpretar esses princípios ambientais é uma condição indispensável para a boa aplicação do direito nesta área, e dessa forma se buscará um maior desenvolvimento sustentável para qualquer lugar do país e do mundo.